E a minha vida começou a fluir depois do que eu aprendi com o manoterapeuta, depois do tratamento que você fez. Então as pessoas olhavam para mim e percebiam o quanto eu tinha mudado, o quanto eu tinha desabrochado, o quanto eu tinha florescido, né? E depois eu comecei a perceber isso também. Então eu me chamo Giane, eu sou da cidade de Curitiba. Bom, a minha página no Instagram é giane.humanoterapeuta, então é bem simples. Giane com 2 N's, né? Isso, com 2 N's, isso mesmo. Depois a gente vai postar lá, tá? Tá bom. Então, assim, para iniciar a minha história, eu queria trazer o contexto da espiritualidade, né? Então, eu nasci em berço católico, depois de um tempo, os meus pais se separaram, ficou difícil a situação para a família, e a gente buscou ajuda na espiritualidade na religião evangélica. E por muitos anos eu fui evangélica. Eu sempre fui uma criança muito sensível, assim, né, então sentia algumas coisas diferentes, sentia que a espiritualidade sempre estava muito conectada a mim, e com 14 anos eu estive num retiro, numa igreja evangélica, e nesse retiro eu tive como se fosse uma revelação, que é o que a gente fala na igreja evangélica. Sim. Essa revelação dizia para mim que a personificação de um demônio, que ela não existia, que isso não era real. E a partir daquele momento eu comecei a me questionar muitas outras coisas que já não faziam muito sentido relacionado à religião. Não a questão evangélica em si, mas é o contexto em que a gente vive, de que Deus é justo e bom, mas aí eu via pessoas que tinham uma condição financeira muito difícil, eu via crianças com deficiências severas, e eu sempre pensava assim, então, se a pessoa tem uma vida só, né, se é só essa vida, se é só aqui que a gente tem, se Deus é justo, é perfeito, por que todo mundo não tem as mesmas condições financeiras? Por que todo mundo não tem os mesmos acessos? Por que tem criança que morre bem pequenininha e tem pessoas que morrem depois de muito velhos, enfim. E essa questão daí, dentro da igreja evangélica, de não acreditar mais numa personificação do diabo, por exemplo, ficou mexendo comigo durante muito tempo. Na minha vida as coisas aconteceram um pouco cedo, então eu casei com 18 anos, né? Casei porque eu quis, né? Fui morar junto com meu esposo na época. E com 19 anos eu engravidei. Na gestação, eu desenvolvi depressão, que evoluiu para uma depressão pós-parto que eu não tratei, e depois de mais ou menos um ano evoluiu para um transtorno bipolar. Então eu tinha crises horríveis. Era horrível, horrível mesmo. E junto com essa questão de quando entrou o transtorno bipolar, eu também comecei a fazer faculdade de psicologia. Gê, explica para mim, me dá um exemplo para mim, para eles, do que é, assim, são crises horríveis, o que você teve. Dá um exemplo do que é uma crise, o que aconteceu, ou alguma coisa que você possa dividir com a gente, lógico, que você queira dividir, que aconteceu que você entende como uma coisa muito ruim. Como era? Então, eu sempre fui uma pessoa com um pavio mais curto, meio grosseira, mais estressada. Tamo junto. Mas quando a crise vinha, eu tinha uma sensação de que não era mais eu. Mas eu não tinha uma sensação de que eu era possuída, digamos assim. Não era essa a sensação. Mas era uma sensação de falta de controle do meu corpo, das minhas reações. Então, eu ficava muito agressiva. Era um Muito surto, estressada. né? Era. Então, se eu tivesse com alguma coisa na mão, eu jogava. Tá. E as pessoas que estavam próximas a mim sofriam, né? Então, meu marido, às vezes, também, porque, enfim, né? Ele via o quanto eu estava transtornada, eu me sentia transtornada. Por motivos banais, então, startava em coisas muito simples. Eu nem tinha consciência muito de quando isso acontecia, eu só sei que eu saía fora. Tá. Eu saía completamente fora e ficava muito agressiva. No meu caso, as minhas crises eram muito agressivas. E aí quando depois você voltava para um estado natural, você sentia culpa? Sim. Nossa, eu me sentia a pior pessoa, né? Porque eu não conseguia controlar o que estava acontecendo comigo. E eu não entendia. E era horrível, horrível. Porque a hora que eu voltava para a consciência, eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso, né? Não precisava de tudo isso, essa não sou eu, o que está acontecendo comigo, enfim.
E às vezes Aí eu machucando entrei... as pessoas que a gente mais ama, né? Porque é quem tá pertinho da gente, né? É isso mesmo. o que é pior, né? Isso que é mais Aí a difícil. dor dói mais ainda. Dói muito mais. Então tá. Aí você Aí foi eu fazer entrei na faculdade de psicologia. psicologia. Isso. Aí a psicologia me desmontou. Porque na psicologia eles vão trazer uma perspectiva... sempre fui muito dogmática. Apesar de não concordar com algumas coisas que a religião me trazia, sempre fui muito dogmática. A religião diz que é isso e acabou. Tá. E na psicologia eles trazem muito do pensamento crítico, de que você não pode aceitar as coisas goela abaixo, de que você precisa respeitar outras religiões, e eu não respeitava. Eu tinha um preconceito em relação a religiões afro, por exemplo, e espíritas, mesmo sem conhecer. Eu não acreditava em diabo, mas eu sabia que se existisse, na minha percepção, estava relacionado àquilo, a essas religiões, porque é isso que eu aprendi culturalmente. Então eu tinha muito preconceito, não maltratava as pessoas nem nada, mas eu não gostava e não queria conviver com essas pessoas, digamos assim. E na psicologia, eles começaram a trazer um contexto de uma criação evolucionista, que era uma perspectiva que eu nunca tinha parado para pensar, e começou a fazer muito sentido. E eles começaram a desconstruir muita coisa, muitas crenças minhas, e eu entrei numa crise existencial muito forte. Porque se tudo que eu tinha vivido até aquele momento não era verdade, o que era verdade, então? Né? Qual que era a minha verdade? Isso que era o mais importante para mim. As coisas que eu acreditava antes não faziam mais sentido, enfim, daí eu fui procurando e fui tendo crises, né, e fui fazendo tratamento, e comecei a fazer várias terapias, tanto com psicólogo, acompanhei com psiquiatra, fiz um monte de terapias. Enfim, fui empurrando com a barriga. No final da faculdade, em 2016, eu engravidei do meu segundo filho. E quando eu ganhei ele, estava tudo bem, a minha saúde estava boa, apesar de eu ter engordado muito na gestação, estava tudo bem. Depois, quando ele tinha 2 meses e meio, foi no dia 1º de janeiro de 2017. Eu tive uma crise de vesícula horrível, fui para o hospital, mas por ser dia 1º de janeiro, não tinha ninguém para fazer nenhuma cirurgia, nem nada disso. Me medicaram e mandaram para casa. Quando eu voltei no meio da semana com crise de novo, aí eu parei, fiquei internada e eu descobri que eu estava com uma pancreatite e que era sério. E eu tinha 26 anos então, e existia a possibilidade de eu não voltar para casa, de eu não cuidar do meu filho de 2 meses e nem da minha filha que já tinha 6 anos. Eu fiquei 5 dias no hospital e eu quis ficar sozinha, eu não quis que ninguém me acompanhasse e eu fiquei pensando, refletindo mesmo, né? O que está acontecendo comigo, como que eu permiti a minha saúde chegar nesse estado, né? Qual que é o objetivo de tudo isso? Então, eu fiz faculdade, eu trabalhei, eu tenho uma família, e o que tem além disso? O que mais que eu tenho para viver a partir disso que eu já tenho? E eu pedi para Deus, eu falei assim, olha, se eu tiver a oportunidade de passar por isso, porque a possibilidade de não passar era muito real. Então, se eu tiver a oportunidade de passar por isso, eu vou cuidar de mim. Porque eu tinha entendido que eu tinha me abandonado. Esse tempo todo eu tinha feito faculdade, eu tinha trabalhado muito, tinha cuidado das crianças, apesar do Vini ser bem novinho, mas eu não tinha olhado para mim. Mesmo fazendo tratamento, não tinha olhado para mim, eu estava só no superficial. E eu decidi que então, se eu tivesse uma segunda chance, eu ia cuidar de mim, eu ia melhorar minha relação com os meus filhos, com a minha família, e eu ia investir em qualidade de vida. Bom, eu tive, né, essa oportunidade, fiz a cirurgia, sarei da pancreatite e tal, aí mudei todo o estilo de vida, várias coisas aconteceram, e eu comecei a fazer muito tratamento energético, holístico, várias terapias. Até que eu cheguei, eu estava naquele momento onde eu comecei a estudar física quântica, e eu estava naquele momento onde eu sabia que eu precisava pensar, sentir para materializar alguma coisa diferente. Mas tinha alguma coisa faltando, eu não estava entendendo exatamente o que era isso, porque eu já estava tentando ter pensamento positivo e fazer gratidão, mas as coisas não estavam melhorando, não estava sendo suficiente. Até que um dia eu me conectei com um vídeo seu, eu já tinha me conectado com outros, mas um vídeo especificamente seu, que eu procuro até hoje, nunca mais achei, mas um dia eu vou encontrar ele. Você fala sobre vibração de dívida. E você fala assim, dívida é dívida.
Se você se sente em dívida com seus pais, com sua mãe, com seu marido, você está vibrando dívida. E naquele momento, alguma chave virou. Alguma coisa mudou e eu falei, é isso. É isso que eu estava procurando, era isso que eu precisava saber. E eu comecei a consumir o seu conteúdo, assim, muito, 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 muito. Quando veio o Humanoterapeuta de 2019, 2019, de 2019, que eu sou da turma 6. Tá. Quando veio o Humanoterapeuta de 2019, eu não tinha pretensão nenhuma de ser terapeuta. Assim, de trabalhar com as técnicas, não tinha nenhuma pretensão. Mas e a faculdade de assim, psicologia você fez inteira, você concluiu, você é psicóloga? Fiz tudo. Sou psicóloga, Legal. isso. Aí eu peguei e falei assim, não, mas Aí quando você falou assim, eu ofereço o tratamento coletivo e tal, eu falei, é isso. Eu vou fazer para fazer o tratamento. Aí você diz assim, seja terapeuta da própria vida e tal. Então eu falei assim, não, eu vou fazer. Eu lembro que naquele momento eu estava endividada, então eu não tinha dinheiro para fazer o curso. E eu falei, não, mas eu vou dar um jeito, né? Enfim, dei um jeito lá, consegui dinheiro e comecei o curso. Quando eu comecei o curso, foi fantástico. Porque você vem trazendo conhecimentos que as coisas tudo começa a fazer sentido. Você começa a trazer as respostas de questionamentos existenciais muito profundos. E eu comecei a falar, meu Deus, isso é fantástico, é assim que funcionam as coisas, e que legal e tal, e foi sensacional. Eu fiz o tratamento com vocês, né, ali durante esse período que você oferece de 10 sessões e tal, e eu tinha compromissos nesses dias, né, então assim, era um dia que a minha filha fazia violão. E eu lembro que assim, não ficava gravado nem nada, então eu tinha que estar ali presente, eu queria muito fazer. Então, eu colocava ela na aula de violão, eu me trancava dentro do carro e eu fazia no carro. Eu sei que não era o ideal, mas era o que eu tinha para fazer. Era o que eu tinha e a espiritualidade me amparou muito nisso. E a minha vida começou a fluir depois do que eu aprendi com o humanoterapeuta, depois do tratamento que você fez. Então, as pessoas olhavam para mim e percebiam o quanto eu tinha mudado, o quanto eu tinha desabrochado, o quanto eu tinha florescido, né? E depois eu comecei a perceber isso também. Aí eu fui no evento ao vivo ano passado. Quando eu comprei o evento ao vivo, foi logo quando eu falei assim, não, já que eu vou fazer certinho, vou fazer tudo. Então eu comprei o tratamento, mesmo sem ter condições, me virei e falei, o evento ao vivo eu vou fazer também. Aí comprei o evento ao vivo. Nunca tinha saído de Curitiba. Aí chegou novembro, evento ao vivo. Veio sozinha? Fui sozinha. Nunca tinha viajado de avião, foi a primeira vez. Sério? Então foi uma delícia. Um monte de lembrança boa, né? Maravilhosas. Naquele momento, muita coisa mudou na minha vida, assim. Foi lindo. Enfim, o evento foi fantástico, né? E ele trouxe algumas questões que me trouxe... Eu já tinha imaginado em fazer a transição de carreira, porque eu trabalhava em CLT e eu queria começar a trabalhar com a psicologia mesmo, né? Ajudar as pessoas. A princípio, eu não tinha total interesse em ser um humanoterapeuta, isso não me passava pela cabeça. Eu não tinha treinado as técnicas ainda e tal, então não... Aí no evento ao vivo, aquela vontade de fazer parte desse grupo, né, de ser uma humanoterapeuta, ela aflorou, assim, completamente. E, enfim, eu decidi que era isso que eu ia fazer. E a partir disso, depois de um mês, mais ou menos, eu acho que não chegou a dar um mês, eu fui desligada do trabalho. Essa perspectiva não existia. Eu já estava lá há 5 anos, eu não era uma funcionária que faltava, que fazia, assim, tinha motivos, digamos assim, para ser desligada, né? Tanto que quando eu fui desligada, muitas pessoas se surpreenderam. Não entenderam. Mas, não, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Mas eu, naquele momento, tive a certeza, né, que eu tinha pedido para o universo, eu falei assim, eu quero fazer a transição, mas eu preciso de dinheiro para isso, né? Eu não posso sair com uma mão na frente e outra atrás. E ele foi perfeito. Então, aconteceu o desligamento, eu saí muito leve, muito tranquila, me despedi de todo mundo. E eu queria muito ter passado o final de ano, eu pensava já assim, nossa, eu queria tanto passar o final de ano com os meus filhos, com o meu marido, porque as férias nunca batiam e tal, e as crianças também. E eu passei todo o final de ano, então a gente viajou, a gente ficou junto. E daí eu decidi então que eu ia aplicar as técnicas e que eu ia começar a atender. Isso foi em fevereiro.
Aí eu eu subloquei um espaço e eu ia na sexta-feira à tarde, todas as sextas-feiras para lá. E eu não tinha cliente. Aí o meu marido até falava assim para mim, mas o que você vai fazer lá? Você não tem cliente? Eu falava, não, eu tenho que ir para o espaço, eu tenho que me disponibilizar energeticamente, eu estou disponível para o universo. Eu falei Que que é isso que a gente tarde... ensina também, né? É isso que eu falo. Isso, é isso que você ensina. Falei, não, eu falei que eu vou, então eu não vou fazer mais nada. Eu vou lá, vou estudar e vou mentalizar que eu estou disponível, que eu estou pronto para os meus clientes chegarem. E isso foi o mês de fevereiro inteiro, né? Desde a primeira semana, aí na última semana começou a chegar cliente. Mas chegava cliente e não ficava, né? Eu marcava uma sessão, não vinha, atrasava. Aí eu falei, não, tem alguma coisa em mim que está barrando o cliente de chegar. Energeticamente, eu estou bloqueando esse cliente. Aí fui trabalhar algumas crenças e tal, e eu descobri que eu tinha uma crença, porque eu sou muito da Liga da Justiça, assim, né? Então, é justo, é justo. E eu tinha dentro de mim um entendimento de que não era justo eu começar a prosperar e e ganhar dinheiro porque eu amava fazer. Isso não era justo, porque as outras pessoas não tinham essa oportunidade. E eu não era melhor do que ninguém. Por que eu queria fazer isso, né? Como se fosse um luxo, assim, digamos assim. E daí eu fui trabalhar essas crenças e tal, e daí, quando eu trabalhei essas crenças, eu entendi que não é assim, que cada um tem um processo, que cada um tem um momento, e que essa é uma escolha que eu fiz de um investimento de mais de 10 anos de estudo, porque eu nunca parei de estudar, sempre estava me aperfeiçoando e tal, e que tinha chegado o momento. E a partir disso, os clientes começaram a chegar. E começaram a chegar, foi devagarzinho, né? A pandemia começou, eu me assustei com o online, fiquei, na verdade, desesperada, porque eu tinha muito preconceito com online. Apesar de ter feito o tratamento com você online, eu tinha preconceito com online. Sim. E daí eu fiquei meio assustada, falei, agora, como que vai ser? Passei os clientes para o online, eles aceitaram, passei. Daí eu descobri que o tratamento online é sensacional. Flui muito bem mesmo. Teve uma cliente de Curitiba que ela falou assim, eu queria fazer as últimas técnicas no presencial. Aí eu falei, tá bom, né? A pandemia já estava mais ou menos aí, e a gente estava tomando os cuidados, fui atender ela. E você sabe que eu estranhei no presencial? Eu falei, nossa, parece, assim, acho que no online é tão melhor, acho que eu gostava mais no online e tal. Mas, assim, só para trazer essa questão de que eu me surpreendi com o meu preconceito. Eu tinha um preconceito, né, e a minha história sempre é essa, de quebrar os preconceitos, assim, os meus, né. Sempre que eu tinha um preconceito, o universo vinha e falava, não, olha de novo, presta atenção, não é exatamente assim como você está vendo. E desde então, os clientes têm vindo e têm vindo. Eu não sou uma pessoa ainda muito engajada em rede social, né, por uma questão de afinidade, de tempo, estou desenvolvendo isso agora. E mesmo sem engajamento na rede social, assim, as coisas estão sendo sensacionais. Eu tive a oportunidade de tratar alguns colegas de humanoterapeuta, e acho que, assim, do meu trabalho é a parte mais legal, né? Muito bom. Você deve saber, mas, assim, tratar o humanoterapeuta é sensacional. É gostoso, porque é uma linguagem comum, né? É gostoso. Sim, Eles sabem o que a gente está falando, é maravilhoso. muito bom. É mais fácil, talvez, né? Às vezes é mais os meus difícil. colegas, você acha? Às vezes Depende do cliente, né? Porque daí ele já está tão cheio de saber que aí tem gente que acha que já sabe tudo, entendeu? Igual tratar terapeuta. Terapeuta não é fácil de tratar. Às vezes mas ele já tem tanta coisa que sabe que você não consegue desconstruir algumas coisas. Às vezes é mais difícil, quando está muito cheio de si. Os terapeutas que eu atendi eram mais tranquilos nesse sentido. Uma coisa muito legal que eu percebi é que eu me conectei com você com a energia de valor, né? Buscando encontrar minha energia de valor e vibrar essa prosperidade, abundância que eu sempre tive dentro de mim. Eu sempre entendi que o universo é abundante, que todo mundo merece ter muito, né? O suficiente para você viver bem e tal. E os meus colegas que me procuraram para tratamento, eles tinham essa questão de energia de valor. Tinham dificuldade de cobrar o tratamento, tinha uma questão de que, porque a espiritualidade, ficava com essa questão de por ser espiritual, de que não consegue cobrar, de que se sente mal. E a gente foi trabalhando isso e foi desenvolvendo, assim, sensacional. Assim, os resultados são muito rápidos. Sim. Hoje tem
amiga minha, por exemplo, que é psicóloga, que não é terapeuta energética, que não é do humanoterapeuta, e ela faz o tratamento também na mesma vertente, assim, de entender qual que é o público que ela quer trabalhar e tal. E daí eu trago muito da experiência que eu tenho com você para os atendimentos, né? E tem sido sensacional. Que legal. Uma outra coisa legal que aparece é relacionamento afetivo íntimo também, né? Então, assim, 90% dos meus clientes, se eles não chegam com a demanda, no meio do tratamento aparece o afetivo íntimo. São essas coisas que eu vibro, assim, e que são apaixonantes. Você sair de uma sessão e depois perguntar para o cliente como que você está, e você vê a diferença. Então, eu sou psicóloga, né? Ver a diferença da terapia convencional para o tratamento energético é simplesmente, assim, potencializa o resultado em 1000%. É muito mais rápido. Muito mais rápido. Exatamente. Não é que você dispensa o que você trouxe como psicóloga. Não, você agrega. Só que algumas coisas que dentro do tratamento convencional, né? Fica anos para resolver. Anos. Você vai lá, aplica a metodologia, e em 2 meses aquilo desconstrói e aí você consegue dar continuidade no processo. Sim. Com muito mais rapidez. É isso que a gente tenta explicar. Não é tão fácil de explicar o que a gente faz, né? É fácil de fazer, é eficiente, é rápido, mas não é tão fácil de explicar porque precisa de uma mente mais transcendente para conseguir entender que tudo não está só na nossa racionalidade, nem só no nosso inconsciente. Tem coisas que estão em campos energéticos que estão além do nosso consciente. Mas que legal! E aí você conseguiu fazer a transição total, já. Então você saiu de uma carreira, hoje você trabalha só com isso. Só com terapia. Tá, então desde fevereiro, né, que você falou que começou? Fevereiro. Fevereiro agora de 2020, no meio da pandemia, e a gente está aqui em agora agosto, então fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses. E como é que tá esse viver só de terapia? Quantas pessoas você atende? Tá ok para você? Como é que é? Como é que tá e qual é a sua perspectiva? O que você consegue olhar para isso agora? Quantas pessoas, quantos clientes? Só para eles terem ideia disso. Então, a demanda foi aparecendo conforme eu fui me abrindo energeticamente para ela. Então, no começo, eu me sentia não tão preparada e tal, e daí eu atendia menos clientes. Aí eu recebia seguro-desemprego, então eu estava confortável de alguma forma, porque tinha uma renda entrando. Aí, de repente, acabou o seguro, e daí eu falei para o universo, agora pode mandar. Pode mandar mais cliente, porque agora eu preciso financeiramente e energeticamente eu me sinto mais preparada também. Sim. E daí, a partir disso, hoje eu tô com em torno de mais ou menos uns 21, 22 clientes ativos. Caramba! Que delícia! Tô ainda aprendendo a me organizar com horários. Eu trabalho, na verdade, assim, de segunda a quinta. Tá. Eu tenho intervalos, porque então eu tô com os meus 2 filhos em casa, né? Então eu paro na hora do almoço, eu paro às vezes à tarde para dar um café para eles, aí à noite também para dar o jantar e tal. Então, eu não tô, assim, numa rotina totalmente, assim, doida, digamos assim, de atendimentos, né? Mas tá sendo bom. Eu tô me adaptando, porque eu não tô acostumada a atender tanto cliente. Mas tá sendo sensacional. Que delícia! Então, você tem mais ou menos 22 clientes, trabalha de segunda a quinta e descansa sexta, sábado e domingo? Mais ou menos isso. Que bom, eu acho que é isso mesmo, porque você se comprometeu, de certa maneira, a cuidar de você, né? Então, você tá fazendo isso, porque você na semana tem que cuidar dos seus filhos, mas eu acredito que também no final de semana vai ter você, seu marido, a família, mas você pode ter um dia para você, para cuidar de você, tanto de você esteticamente falando, se arrumar, fazer unha, essas coisas, mas também, hoje é o dia que eu vou ler meu livro, que eu vou curtir aqui, às vezes, um livro do que eu gosto, dessas coisinhas, às vezes outra coisa, nada a ver, ou vou fazer meu artesanato, vou cuidar de mim internamente também, né? Eu acho que um dia para isso é muito legal. Nossa, mas que bacana, então aí, muito, muito, muito legal mesmo, entender e mostrar para as pessoas que é possível, né? Eu falo que eu gosto muito de trabalhar,
mas eu não gosto de trabalhar muito. Entende que é o caminho que a gente tem. Então, eu gosto muito de trabalhar, eu não me vejo sem trabalhar, eu amo fazer o que eu faço, mas hoje eu já consegui me organizar também para não trabalhar tantas. Eu tenho os meus momentos que eu paro para fazer as minhas meditações, para fazer o meu processo de reenergizar a mim mesma. E eu acho que isso é imprescindível, é o dar e receber, é o equilíbrio entre ofertar, né, e dar a mim mesma. É o feminino e o masculino, o yin e o yang, e que eu acho que é a vida. Porque quem disse que a gente tem que ser tudo exatamente como todo mundo dentro de um calendário gregoriano diz que tem que ser, né? A vida Sim. são ciclos e tem dia que tem semana que a gente está mais acelerada e quer fazer mais coisas, tem semana que a gente está menos, tem o ciclo da própria mulher, do homem, enfim, eu acho que tudo isso é bem importante. E a gente, enquanto terapeutas, também a gente precisa de um tempo para estudar, né? Sim. Para se desenvolver. Então, esse é o dia que eu uso também para organizar minhas coisas em casa, para estudar, para fazer os relatórios que eu preciso fazer, colocar as coisas em dia. Às vezes tem algum cliente que vem com uma demanda específica e você não está tão familiarizado assim, você precisa estudar para poder ajudar aquele cliente. Claro. Então, E precisa deixa desse eu. tempinho. Só tem um pessoal aqui perguntando, e que é uma coisa legal da gente falar, eu vou falar, e aí se você puder complementar também, já. É assim, que tem gente perguntando se precisa ser psicóloga, né, para fazer o humanoterapeuta. Não, não precisa ser psicóloga. Na verdade, é um tratamento energético e espiritual, diferente do ramo da psicologia, né? É outra coisa. A gente não invade o campo da psicologia, né? A gente trabalha com energia, são técnicas para a gente atuar no campo energético da pessoa, né? Então, Isso. você consegue melhor dividir isso para quem tem essa dúvida? Você que veio da área da psicologia, você consegue dividir melhor, para não dizer que eu que estou falando, entendeu? Na verdade, assim, são coisas complementares, mas muito distintas, na verdade, assim. Sim. Não totalmente distintas, porque no tratamento do manoterapeuta, a gente traz o ganho de consciência. Que essa também foi a chave que virou para mim. Eu fiz capacitação em várias técnicas terapêuticas, mas eu sentia que eu não tinha sintonia total com aquilo, eu não entendia por quê. Quando eu conheci o Espaço Humanidade e o tratamento do humanoterapeuta, eu entendi a questão do ganho de consciência, porque é isso que faz a diferença, né? Eu Sim. trato e limpo o meu cliente, mas eu trago para ele a consciência dos processos, do que ele precisa fazer para se manter numa vibração boa, do que ele tem que olhar e tal. E isso é uma perspectiva muito legal e é onde eu deixo o meu cliente muito mais ativo no processo. A psicoterapia é um pouquinho mais demorada, assim, dependendo do caso, muito mais demorada. Porque eu vou entrando numa questão de inconsciente e eu vou indo muito por padrões, assim, que são muito dolorosos e que eu não tenho condições de aprofundar como eu aprofundo com as técnicas. Uhum. Com as técnicas, conforme a gente vai limpando as camadas da cebola, como você diz, eu consigo chegar e falar para ele, ó, é isso que está acontecendo, toma cuidado com isso. E na terapia, não. Eu não tenho um aporte energético espiritual para me dar essa sustentação. Eu tô sozinha ali, o inconsciente da cliente e tal, então eu tenho que ir muito mais devagar e tal. E na verdade, na faculdade, eu torcia muito o nariz para terapia holística. Muito mesmo. Eu falava, esses negócios aí não é verdade, porque não dá certo. E, de novo, um preconceito que o universo traz para eu olhar de uma forma diferente, né? Hoje, se eu pudesse, assim, dizer assim, o que mudou mais na minha vida, a psicologia ou o Espaço Humanidade? Os dois mudaram, porque se eu não tivesse feito a psicologia, eu, Jeane, não teria nunca chegado no Espaço Humanidade, com aquela mentalidade que eu tinha antes. Então, eu precisei disso. Mas se eu não tivesse algumas questões que eu precisei limpar com a psicologia, eu daria conta tranquilo só com o tratamento do Espaço Humanidade. Tem condições de dar, assim, tem clientes que não fazem terapia, que só fazem só o tratamento. Aí tem pessoas que terminam o tratamento, querem fazer uma terapia e tal, mas só o tratamento é muito suficiente. Tanto que no Espaço Humanidade, nós não tratamos com terapia, só com as técnicas do humanoterapeuta. É só a limpeza energética. E aí sim, a gente tem, se agora você quiser, agora tá limpo. Tanto que tem gente que fala assim,
nossa, mas eu tô me sentindo tão leve assim, o que eu faço agora? Eu falei, agora você vai viver, vai ser feliz, sei lá o que você vai fazer. É como se a pessoa chegasse com uma tela toda suja, pensa, tudo rabiscado, assim. E aí a gente ajudasse a quê? A limpar e deixar uma tela em branco. E agora? E agora você pinta das cores que você quiser. E aí, claro, tem pessoas que não sabem direito o que querem, têm uma dificuldade porque nunca olharam para isso, e aí começam a falar. E aí a gente orienta a fazer ou um curso que dá esse processo de você aprender tudo isso e ser terapeuta da própria vida, né? Que Isso. é muito o que eu indico. Ou então, começa a trabalhar dentro de um processo psicanalítico para você ir se reconhecendo, para entender o que é que você gosta. Mas quando a gente faz esse processo sozinho, sem limpar essa tela, é como se a gente tivesse que colocar mais um monte de coisa em cima de uma tela que já está toda rabiscada. Aí Perfeito. vira um bolo que a gente não sabe, porque esse rabisco ele é vibração. O desenho, o rabisco, não importa, tudo, né? O que é rabiscado, o que é desenhado, ele fica tudo em vibração. E essas fotografias, essas telas que ficam em nosso entorno, que não necessariamente são reais, mas são imagens, e essas imagens ficam gravadas, que é como o nosso campo energético absorve as coisas através das historinhas, são só historinhas que foram contadas pra gente, não necessariamente são reais. É mais ou menos, eu estava pensando nesses dias, olha que legal essa estrutura, e que você passou por um caminho bem longo de tudo, de toda essa história que você veio do catolicismo, aí depois foi para o evangélico, aí vem essa revelação dizendo que a personificação do demônio não é real, aí você começa a pensar que Deus é esse, né? Porque se Deus é justo, do jeito que está, não é justo. Então eu paro para pensar que de repente Deus não é justo, mas eu não consigo absorver essa ideia. Então tem alguma outra coisa que não é exatamente como estão me contando. E aí você começa a sua busca, as suas dores, né? E aí vai dentro desse todo o processo que você trouxe aqui pra gente. E aí a gente vai construindo e desconstruindo muita coisa. Então uma coisa que você falou aí, que é muito legal e que eu quero trazer uma explicação, veja se faz sentido para você o que eu quero dizer. Tá. A gente acreditou, eu, você, todo mundo, pelo menos todo mundo que vive aqui, né, dentro do nosso contexto, não posso falar todo mundo, porque tem gente que não olha para essa historinha. O Papai Noel. Né? Então, claro, tem religiões que não tem o Papai Noel, mas então vamos trazer aqui para a nossa história. A gente acreditou no Papai Noel. E era lindo acreditar no Papai Noel. Só que em algum momento a gente foi se ligando que o Papai Noel tem alguma coisa estranha com o Papai Noel. Aí a gente foi descobrindo que o Papai Noel não era exatamente real. Depois a gente descobriu que ele não era real. Que contaram essa historinha pra gente. Mas ela era bonita. Mas a gente não odiou a nossa mãe, o nosso pai, porque ele estava contando uma historinha, né, que pra mim, poxa, então eu fiquei revoltada porque eu entreguei a minha chupeta pro Papai Noel e isso era uma mentira? Não, teve um contexto ali que foi uma fantasia bonita, que eles estavam querendo me trazer uma coisa boa e que me ajudou, de certa maneira, a parar de roer unha, parar de chupar chupeta ou tantas outras coisas. E eu não odeio o meu pai e minha mãe porque eles me contaram, né, que tinha um bom velhinho que cuidava de presentear as crianças num dia importante. Então, eu queria dizer que assim, essa desconstrução, ela precisa ir acontecendo, mas a gente não precisa odiar aquilo que um dia nos contaram, a maneira como foi possível, de acordo com o que a gente conseguia compreender no momento. Sim. Mas que vai sendo desconstruído aquilo, só que precisa ser devagar, porque senão gera uma dor maior, precisa ser um processo natural, que é o que você falou. A psicologia, às vezes, não dá para você ir de frente, porque vai parar num monte de massas, de blocos energéticos, de situações, que se você não for desconstruindo, para então você poder falar qual é a real, essas criaturas, elas vão saltar. Então você vai desconstruir de uma maneira muito dolorosa. Porque o psicólogo, ele olha, ele meio que muita coisa ele também já está vendo. Só que se você for, vai bater aonde? Nas massas, nos fractais, que é onde o psicólogo não trabalha.
nesse bloco energético. Né? Ele vai tentando desconstruir esse bloco só pelo racional, né? É uma maneira. Só que é mais demorado. Quando você pega esse, como no humanoterapeuta, traz o bloco para si, trabalha esse bloco, vai desconstruindo o que não serve. Quando você fala para ele, olha, Papai Noel não existe, ele fica meio decepcionado, mas ele não sofre, porque não bate na crença daquele fractal que ainda está vivo. Faz sentido? Sim, faz. O que eu quis dizer? Eu sei que para você está muito claro, para eles pode estar um pouquinho mais complexo. Mas é isso, tem um fractal Papai Noel. Não é só uma memória, não é só uma história, é uma massa. E quando eu tento destruir essa massa, ela não quer ser destruída. Ela vem com os dois pés no peito para cima de mim. Para cima de quem? Para cima da pessoa. Esses são os processos auto-obsessivos, de auto-ataque, que as nossas próprias criaturas nos atacam. A terapia, o humanoterapeuta, ele tem enquanto objetivo ajudar a desfazer essas massas, desconfigurar aquilo que é possível, ou dar nova consciência também para esses fractais. E aí, quando eu falo, olha, Papai Noel não existe, você fala, é bem que eu queria que ele existisse. Eu gostava da história do papai. Tão gostoso saber que tem um bom velhinho que cuida da gente. Mas tá tudo bem também. Meio que eu já desconfiava que não era assim. Aí você não bate naquilo que gera uma dor, né? Que é desconstruir como se fosse filho da mãe, você mentiu pra mim, porque você disse que o papai não existia, e eu dei a minha chupeta pra ele. Se eu soubesse que era mentira, eu não dava a minha chupeta. Entende? Onde eu quis chegar. Sim. É a desconstrução sem uma dor tão grande. Né? Eu acho que é exatamente isso. Não, exatamente isso. Você percebe, eu percebo os clientes, eles chegam com uma dor tão grande que às vezes eu falo, meu Deus, eu não sei se vai dar conta. Eu, no começo, principalmente, eu subestimava a técnica. Eu sabia que ela era boa, tinha funcionado pra mim. Mas chegava gente que eu falava, meu Deus, a dor dela é tão grande, será que vai ser assim, né? E conforme, assim, a gente percebe, pelo menos no meu caso, assim, eu percebo uma evolução dos pacientes muito, assim, entre ataques, assim, a TDR, assim, você já vai percebendo que a pessoa já tá diferente, as coisas já começam a fluir, e as crises já são menores, e, nossa, é sensacional. Você olha, às vezes você fala, é surreal. É surreal. Mas que eu saiba que funciona, parece que o resultado na prática é muito melhor do que a gente imagina. E é mesmo. E é mesmo. Nossa, que legal, gente. Estou bem feliz de estar sabendo de tudo isso agora, assim, né? De como você tá, de como veio, né? Parte eu sabia, e como tá agora, né? Com todos os seus... E com assim, dá para sentir a potência energética, né? Que está acontecendo em você, assim. É uma postura energética. Dá para perceber, né, que é o quanto você já viu o resultado, você viu em você está vendo nos outros, e quanto mais você está fazendo, né, mais você está se fortalecendo em relação à técnica. Então, assim, começa no começo, eu sei que a gente estala o dedo lá, assim, tipo, vamos ver se vai. Chega uma hora que a gente está num comando tão grande que vai, e assim, você não tem dúvida de que vai. Por quê? Porque eu tô mandando ir. Porque aqui mas você sempre quem tá conduzindo sou eu. E aí, só que até é a prática que dá isso, né? É experimentar, isso. Viver a experiência. E é uma coisa que eu protelei, porque eu não tô pronta, porque eu não tô treinando o suficiente, e muitos dos meus colegas fazem isso, que é aquele negócio de, eu preciso ser boa o suficiente, e preciso estar muito bem, e tem assistido os meus que são humanoterapeutas, que eles trazem essa demanda de que eu quero atender, mas eu não consigo, porque eu não me sinto pronta, mas a gente nunca vai estar pronto, sempre vai ter alguma coisa para aprender, sempre vai ter alguma coisa para se desenvolver. Como que eu fazia? Quando eu decidi que eu ia começar a atender, eu me preparava, cuidava de mim energeticamente, fazia alfa, e com muito cuidado, fazia harmonização. E daí, quando eu vinha para atender, eu trazia toda a questão da egrégora e falava, daqui para frente eu vou fazer a minha parte, mas assim, a minha parte era assim, eu digitei tudo que você falava lá, digitei tudo e eu lia. Porque eu não queria fazer nada errado.
E eu li e falava assim, eu vou fazer o melhor que eu puder e a espiritualidade faz o resto, eu não estou sozinha. Esse é um outro diferencial do tratamento do manoterapeuta. Em nenhum atendimento eu estou sozinha. Então eu posso confiar que eu dando o meu melhor, vai acontecer o que precisar acontecer. Não precisa ser diferente. E no começo, então, eu lia mesmo, porque eu queria dar o meu melhor, e o meu melhor naquele momento era ler, porque eu não tinha condições de decorar de uma outra forma, né, de saber exatamente, para não esquecer de desdobrar, de colocar de novo, de fechar isso, né? Então, eu lia, e depois, com o tempo, eu não precisei mais disso. Então, hoje eu não preciso, hoje a mesa é muito mais rápida, né, só que, assim, eu sabia que também os clientes que chegassem para mim no momento que eu estava mais segura, eram os clientes que precisavam daquilo que eu tinha para oferecer. Sim. E o que eu não desse conta, a espiritualidade ia me auxiliar. Isso também que é o fantástico. E que às vezes a gente fica assim, porque eu não tenho experiência, porque eu não estou pronta. Mas se não começar a trabalhar, nunca vai ficar pronta. Que é uma coisa que você traz bastante, né? Não vai ficar pronta. Se não for para prática, não vai ficar pronta. E entender, acho que uma coisa que é legal, que assim, a gente fala, a espiritualidade vai estar lá, e tem gente que tem a dificuldade, né? Aquela crença de viver, de terapia, enfim. É porque ainda divide a vida em momentos que eu trabalho com a espiritualidade, como se a espiritualidade fosse uma outra coisa. Quando esta conversa é espiritual. Lavar louça é espiritual. Se eu estiver ali presente, o estado de presença, tudo é espiritual. Daqui para lá e de lá para cá. Não tem, né? Tudo é espiritual. Então, se a gente entender isso, eles estão para a gente está para eles. Porque se eles precisarem da gente, que a gente tem aqui por um outro caminho, eles vão nos conduzir, vai dar tudo errado aquele caminho, vai cair uma árvore no meio, vai fazer você fazer a volta, e você vai reclamar, mas você vai fazer o que tiver que ser feito, porque você tinha que fazer um outro caminho para passar por uma outra pessoa, e você não vai fazer um tratamento espiritual nela, você só tinha que passar por lá, porque eles precisavam do nosso magnetismo ali naquele momento. É um trabalho espiritual. Então não tem essa separação, né? Um pouco antes de eu encontrar o espaço, eu estava já numa sintonia de que vinha, assim, a gente pega aquelas cartinhas e lê a palavra do dia e tal, e vinha muito uma questão de assim, procurai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu vivi isso, assim, todo dia eu lia a mesma coisa, e a semana, e eu via na televisão, e eu via no Facebook, e eu via em todo lugar, e eu falei, é isso. Essa é a minha virada de chave. Eu vou começar a viver o espiritual e o resto, a espiritualidade vai encaminhar. E daí que eu cheguei até vocês, até o espaço e tal. E tem sido sempre assim. E é uma coisa que eu trabalho muito com os meus clientes. Nós não somos daqui. Essa não é a nossa casa, né? Nós somos os seres espirituais que estamos aqui nesse momento. Sim. Mas a gente vai voltar para casa um dia. E nesse sentido, é isso que você falou. Não precisa separar a espiritualidade da matéria, né? Uma coisa não é separada da outra. E por isso que a gente faz um trabalho tão bonito e por isso que o nosso trabalho é tão sensacional, de efetivo. Porque tudo que em movimento é a espiritualidade junto, né? Sim. Em todo lugar. Por exemplo, se você for pensar assim, um médico, a hora que ele está no meio de uma cirurgia extremamente concentrado, não é o dom dele? Não é ele presente, completamente presente dentro de uma cirurgia, concentrado, conduzido, amparado, trabalhando, manifestando o seu espírito naquele momento? Né? E aí por que o médico que tem um dom, né, que tem a medicina, o espírito da medicina em si, e uma equipe espiritual portando, né, por que ele pode usar isso como seu grande dom, né, a sua missão de vida, como profissão, e a outra parte não? É tão espiritual quanto qualquer coisa, quanto as pessoas entenderem que todas as funções, o servir, todo ele, qualquer que seja, independente da profissão, ele é espiritual, aí tudo mais lhe será acrescentado. É só quando a gente tiver esse nível de consciência que tudo mais lhe será acrescentado. E, nossa, é muito, muito legal mesmo. E aí teve uma pessoa que perguntou aqui, e como é que ficou? Ela perguntou, e você parou de ter as crises da bipolaridade? Como é que tá isso? Como é que ficou esse processo depois de começar a trabalhar com as técnicas? Eu fiz tratamento medicamentoso por 3 anos.
E conforme eu fui tendo um nível de ganho de consciência, as crises foram diminuindo, né? Mas eventualmente eu ainda tinha algumas crises, assim, não tão severas e tal. Mas depois do tratamento eu não tenho mais crise nenhuma. Eu não sou uma Sim. pessoa zen, maravilhosa, que nunca grita, que nunca se estressa. Isso Nem eu. é comercial de Nem eu. margarina, isso não existe. Não acredito nisso. Não Sim. acreditem nisso. Às vezes os clientes vêm e falam, mas eu ainda sou meio estressada. Vai ser, em algum momento você vai sair fora. Qual que é a diferença? Hoje, quando eu saio fora, eu volto rápido. A hora que eu vejo, opa, não é o meu normal, vamos voltar, vamos fazer um relaxamento, ou vou me conectar comigo, vou ficar quietinha aqui agora. Às vezes eu me irrito com as crianças, elas vêm e falam, não, agora, por favor, me deixa quietinha no meu canto aqui, eu preciso me recompor e depois a gente conversa. Então, não existe essa questão, assim, que eles também, então, quem trabalha para ser humanoterapeuta, eles vêm muito com essa demanda de, ainda tenho vício, ainda sou assim, ainda sou assado. Mas calma, é um processo. Quanto mais eu trabalho com os outros, mais eu trabalho em mim. Então, isso vai ser um processo para toda a vida, né? E não tenho mais crises. As crises não existem mais. Como eu falei, eventualmente eu fico irritada, estressada, como qualquer outra pessoa fica. Mas as crises de transtorno bipolar mesmo, nunca mais eu tive. Não tem. Sim, Não. que legal, que legal. E essa questão dos vícios também, elas precisam muito ser apontadas, avaliadas de certa maneira. Porque, por exemplo, eu falo do meu vício da bebida. Mas a bebida, ela é ruim para mim. Eu não lido com ela. Eu não lido. Ela causa processos em mim que eu não lido e que eu não quero lidar, entende? Mas não significa que uma pessoa não possa beber. Eu estou dizendo que eu tenho que saber de mim, da minha realidade. Meu marido toma o vinhozinho dele, curte. Mas quando ele não quer, ele para. Toma. Às vezes é no meio de uma festa, ele não quer. E às vezes é no meio de uma segunda-feira, ele quer tomar uma taça. Eu não sei, eu não lido com a bebida dessa maneira. Entende? A bebida, para mim, é uma fuga. E como eu entendo que... E tá tudo bem quem quer usar ela como fuga. Eu não quero mais fugir. Eu quero aprender a lidar e não fugir dos conflitos quando eles chegarem. Entende? Então, é um autoconhecimento meu, um processo meu. Tem pessoas que fumam cigarro e que elas têm vontade de parar, porque elas sentem vontade, porque elas têm vontade de parar. Mas tem gente que fuma e não tem vontade de parar, né? O meu pai, ele fumou a vida inteira, mas estava muito ruim na saúde dele. Ele queria parar, ele tinha uma dificuldade, mas ele queria. Em compensação, a gente tem uma tia que ela fuma 4 cigarros por dia. E meu pai fala, eu tinha prazer de fumar. Se eu fumasse 4 cigarros por dia, eu não pararia. É que eu não conseguia lidar com isso. Tanto é que ela falou, nossa, se eu conseguisse ter isso, então é tudo muito feio, isso é vício, pode, não, gente, não é assim, são processos e pessoas são diferentes por conta de tudo que já traz, né? Então tem um monte de outras questões que é tirar esse peso de tudo, esse feio, esse monstro de todos os lugares, né? Parar de personificar esse demônio de tanta maneira que a gente vai criando e vai se contra-atacando e ele vai ficando forte. E aí a gente precisa ir dando tratamento, trabalho, amor para esses pedaços nossos e principalmente da consciência, né? Colocar luz, iluminar esses pedacinhos. Eu acho que isso é bem legal da gente ver. Então ninguém vai virar santo, até porque esse não é o objetivo, né? Nem Às temos vezes a essa gente precisa de capacidade, né? muita força, muita potência, bater no peito com vontade para mudar o mundo. Né? Porque eu falo que ficar rezando é uma maneira preguiçosa de ser boa. Eu quero ver levantar a bunda da cadeira e correr atrás, fazer o mundo ficar um lugar melhor. E tem hora que a gente vai ter que se colocar, ficar mais brava e também ficar brava com a gente mesmo. Tem hora que vai, mas que merda que eu tô fazendo ainda comigo? E precisa da potência, né? Então, eu acho que é sair dessa santidade mesmo, de querer atingir uma coisa que não é o objetivo. Não é o objetivo de fazer o mundo ser um lugar melhor. Não é esse. Né? É saber voltar para si. Que legal, gente. Adorei. Muito bom. Então, olha, gente, sigam aí. Observem essas questões que a gente falou, né? Avaliem. Ela contou uma história linda aí desde
do processo de quando ela trabalhava como evangélica, trabalhava não, vivia, né, a experiência evangélica, e se colocando já, eu era preconceituosa, então a gente já consegue olhar para as nossas questões e identificar, e também não tem nenhum problema. Era porque não conhecia, era a única coisa que conhecia, né? Então, Hoje eu consigo respeitar, né? Eu convivo com várias pessoas que têm muito preconceito, que têm medo. Então, hoje eu tenho clientes desde evangélicos, católicos, umbandistas, de todas as religiões, porque hoje eu tenho essa capacidade de respeitar a fé das pessoas. Mas mesmo assim, eu conheço muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade e eu não sinto raiva delas, eu não quero apontar o dedo e dizer que elas estão erradas, eu sinto paz, assim, que esse é o processo delas e tá tudo bem. E é isso que é o mais legal, Andresa, porque você ter uma paz de você saber que você não é responsável pelo processo de ninguém, de que cada um é responsável pelo seu, de que cada um tem um caminho para trilhar e que, né, você faz o que você pode e tem muita coisa que depende dos outros e não de você. Então, as coisas se tornam muito mais leves nesse sentido. Muito, muito obrigada por ter abraçado a sua missão e, com isso, permitido que milhares de pessoas, assim como eu, encontrassem não só a sua missão de vida, né, mas uma paz, uma leveza. Quando a gente sai desse certo, errado, bom ou mal, feio, bonito, isso traz uma paz de espírito sensacional. Que legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. Financeiramente, vale a pena? Tá valendo a pena para você financeiramente trabalhar com terapia? Você consegue dividir com a gente quanto você consegue tirar em média num mês? Nesses melhores meses aí, qual foi o valor que você conseguiu monetizar? Em torno de 6, 7 mil reais, mais ou menos. Que legal. Para mim, é muito mais do que eu ganhava em CLT, de segunda a quinta. Parando para o almoço, parando para dar café para as crianças, trabalhando em casa. Sensacional. Estou muito, muito feliz, me sinto muito abençoada pelo universo por ter encontrado vocês, por ter tido a oportunidade de trabalhar com essas técnicas e tem sido fantástico. Muito obrigada. Então é isso, a gente vai colocar lá no nosso Stories, tá? O contato da Jéssica, seguem ela, se alguém quiser atendimento, e enfim, para tirar alguma dúvida, enfim, com ela, tá em Curitiba presencialmente, mas atende online em qualquer lugar do mundo, né? E é isso, legal. Bem feliz, de verdade, bem feliz por você estar feliz, você me agradece, né? Mas eu te agradeço também, agradeço pela confiança, agradeço por ter se aberto para isso, né? E por tantas coisas. Agradeço a própria espiritualidade por ter conduzido. Então, você veio pela primeira vez, viajando sozinha. Tem um monte de coisa aí por trás, um monte de coisa, um mundo invisível que a gente não vê, mas que está conduzindo tudo e que tanto lá no evento ao vivo, agora a gente não consegue muito estar presencialmente, vamos ver o que o universo vai trazer para a gente futuramente, mas que esse também seja um momento de felicidade, né? Para você voltar, para eu voltar, para todo mundo, e que essa é uma das vertentes que a gente trabalha dentro do Humanoterapeuta, né? Vai lá para um momento de felicidade, congela essa felicidade. Então, que esse seja um momento de felicidade para você voltar, toda a sorte do mundo para você. E a gente vai se encontrando mais vezes. Deixa acabar essa pandemia pra gente se ver de pertinho, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, linda. Beijo. Fica com Deus. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.